Olá, tudo bem? Eu sou André Guimarães, terapeuta Eneagrama, no método 4C, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre essa abordagem terapêutica do Eneagrama. É muito interessante a gente pensar no Eneagrama como essa sabedoria de autoconhecimento que nos ajuda a entender um pouco da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. E o que é mais interessante de tudo é a gente não perceber como ele pode ser usado como uma ferramenta terapêutica. Afinal de contas, o enneagrama, ele é uma abordagem completa da compreensão do funcionamento da mente humana, e não só da mente humana. O enneagrama, ele nos ajuda a entender como é que essa nossa personalidade, ela ecoa tanto na nossa mente, quanto nos nossos sentimentos, quanto no nosso corpo, através de como nós podemos perceber a somatização de algumas doenças que estão correlacionadas com os nossos traços de personalidade, com alguns bloqueios emocionais que são característicos do nosso jeito de ser. É exatamente compreendendo isso que eu fui desenvolvendo essa abordagem terapêutica. Ó, parando para pensar, o enneagrama ele já foi utilizado por vários outros processos terapêuticos. Os padres do deserto utilizavam o enneagrama, né? A gente percebe que os grandes mestres sufis usavam a sua psicologia para dar um apoio e encaminhamento das pessoas no desenvolvimento psico e espiritual delas. E tantas outras correntes de crescimento, tanto humano, quanto terapêutico, quanto holístico, já utilizaram o Enneagrama como essa grande ferramenta, como este grande caminho transformador na vida das pessoas. O que eu quero trazer para você hoje é que compreender o Enneagrama como uma abordagem terapêutica é pegar um pouco desta sabedoria antiga que já traz para a gente ali vários caminhos de crescimento, de evolução, de cura interior e dá para ela também uma roupagem nova, numa perspectiva mesmo da ciência, da psicologia, da psicanálise, ajudando a trazer essa sabedoria antiga para os nossos conceitos atuais de realmente compreender o ser humano numa perspectiva mesmo científica e ao mesmo tempo integral, sistêmica, que é o que o Enneagrama nos proporciona. O mais importante é a gente entender que nessa abordagem terapêutica nós saímos um pouco daquela ideia de que nós temos um tipo de personalidade, que é algum dos princípios que a gente ouvia muito falar na metodologia, né, na maneira como o Enneagrama é descrito. Para nós que trabalhamos o Enneagrama numa abordagem mais terapêutica, a gente entende que nós temos os 9 traços de personalidade, que é exatamente aquilo que dá origem ao nome Enneagrama, né? Os 9 pontos que estão correlacionados àquela mandala, ao diagrama que representa o Enneagrama. Para nós aqui, é muito fácil entendermos que esses 9 traços de personalidade, eles estão compondo quem nós somos. E nós temos um deles como predominante, como a principal estratégia que nós usamos para lidar com a vida. Então, aquilo que muitas escolas e muitos outros livros chamavam antigamente de o tipo psicológico, nós entendemos que na realidade é o nosso traço predominante de personalidade. E que é importante nós entendermos isso, porque isso tira um pouco da ideia do rótulo e amplia para a gente a possibilidade também de crescimento. Por quê, André? Porque quando a gente olha para a lógica de que nós temos esses traços, significa que nós temos todos eles dentro de nós, em maior ou em menor proporção. Isso vai trazer o quê? A clareza de que nós temos o potencial de desenvolver o melhor de cada um deles. Isso vai trazer também a atenção redobrada, porque nós vamos ter clareza que nós podemos tropeçar nas sombras de cada um deles. E nós vamos também olhar pelo benefício de que nós saímos da ideia de que somos apenas um tipo e que nós voltamos a respeitar a individualidade do ser humano. Por quê? Porque nós passamos a entender que se eu me percebo como 4 no Enneagrama, tendo este traço como predominante, e você que está me assistindo também se vê como 4, isso não quer dizer que sejamos iguais. Isso quer dizer que este traço é aquele que predomina, que dá maior ênfase na nossa personalidade.
Mas a nossa personalidade vai para além disso, vai também respeitar a nossa história de vida, os nossos aprendizados, os nossos tropeços e acertos. Então, olha que coisa fantástica, e é exatamente isso que a gente compreende no primeiro dos 4 caminhos de crescimento que a terapia do Eneagrama 4C propõe. Esse é o caminho da consciência. É o caminho que nos ajuda a entender como é que essa personalidade funciona e mais do que isso, como é que a nossa mente, nossa estrutura psíquica está organizada. Porque para o Eneagrama, nós não temos apenas os 9 traços. Dentro da nossa estrutura psíquica, nós também vamos ter outros elementos importantes, como os nossos instintos, que também influenciam nas nossas decisões. Nós vamos ter também a nossa essência, que é uma parte realmente muito pura que, tá ali, que faz parte da nossa personalidade, mas que é a parte mais, como é que eu posso explicar? De elevação maior da nossa consciência. É um estado elevado de consciência que a gente alcança quando a gente evolui na nossa jornada como ser humano. Nós temos também as nossas sombras, que assim como Carl Jung, da psicologia analítica, dizia, é tudo aquilo que a gente varre ali para debaixo do tapete, aquilo que a gente não dá conta de lidar naquele primeiro momento. Sim, existem as sombras. E existe o nosso crítico interno, que está sempre trazendo para a gente uma perspectiva de o que nós precisamos fazer para nos ajustarmos às regras e à sociedade, né? Então a gente vê aí que a nossa estrutura psíquica no caminho da consciência, ela não compõe apenas a personalidade, ela vai para além dela. Ela é composta pelos instintos, pela personalidade, pela essência, pelas sombras e pelo nosso crítico interno. Esses elementos juntos vão compor essa estrutura psíquica, e esses elementos juntos, eles são importantes de serem trabalhados e desenvolvidos dentro do processo terapêutico. É por isso que a gente diz que um terapeuta em Eneagrama, ele já gera transformações reais no seu cliente já na primeira sessão online. Porque quando a pessoa toma consciência dessa estrutura, de como isso está funcionando dentro dela, isso já é tão engrandecedor que muitas pessoas às vezes relatam, nossa André, a sensação que eu tive é que parece que eu vivi 10 anos de autoconhecimento em uma única sessão. Tantas fichas caíram, tantas conexões que eu fiz, tantos insights que vieram, que eu consigo compreender toda uma linha mestra na minha trajetória de vida, e isso me dá uma sensação de inteireza, de clareza, e é isso que você proporciona para os seus clientes quando você atua como um terapeuta Eneagrama. A gente vai ver que existe um outro caminho também, que é o caminho do coração. É um caminho que a gente entende muito dos padrões emocionais que estão por trás de cada traço de personalidade, da identificação deles com a autoimagem, e se houverem também situações onde as emoções ficaram associadas a traumas, a gente pode trabalhar muito essas emoções ressignificando esses momentos, trazendo uma nova perspectiva, eliciando novos estados emocionais e linkando esses estados emocionais positivos àquelas memórias, para ressignificar essas experiências. Isso pode ser feito de diversas maneiras, desde várias induções que a gente pode utilizar para poder os nossos clientes ficarem utilizando entre uma sessão e outra, até mesmo técnicas de intervenção que a gente pode fazer durante as sessões para poder ajudar esse cliente a conseguir compreender como é que essas emoções funcionam. E para o Eneagrama, a gente sabe que existe toda uma importância de entender esse padrão emocional. Por quê? Porque nós começamos a nossa estrutura da personalidade com base naquela ferida emocional, naquela primeira sensação incômoda que a gente sentiu. Algo que nos afetou e que nos magoou bastante quando criança. E essa impressão, esse sentimento, ele gera uma dor tamanha que nós vamos desenvolvendo todos os mecanismos para jamais entrarmos em contato com essa dor novamente. E é exatamente essa estrutura desses mecanismos que nós chamamos dessa personalidade. Tudo aquilo que nós criamos para poder evitar entrar em contato com essa dor também e aprender a lidar com o mundo. Então, olha que coisa interessante. Nós temos ali uma ferida inicial, né, uma ferida emocional inicial, e nós também desenvolvemos um padrão emocional repetitivo, que para muitos era chamado antigamente de paixão ou até vício emocional.
Na abordagem terapêutica que a gente utiliza essa nomenclatura, padrão emocional repetitivo. Porque é isso que acontece. Nós criamos uma espécie de emoção substituta que sempre que a gente caminha para sentir essa dor original, a gente usa um mecanismo de defesa para abafar essa dor e no lugar dele a gente elicia uma outra emoção. A gente meio que desperta dentro de nós uma emoção substituta para disfarçar aquele incômodo. E esta emoção, ela se transforma nesse padrão emocional, que a gente fica o tempo todo repetindo ele dentro de nós, porque a gente fica achando que ele é uma coisa muito boa. E na realidade, ele nos ajuda em muitas situações. Só que o problema é o exagero. A gente passa a querer adotar esse padrão como a nossa grande emoção que impulsiona a nossa vida, o sentimento que rege as nossas decisões. E aí isso prejudica. Por quê, André? Porque isso faz com que a gente fique limitado à nossa experiência emocional de poder sentir muitas outras coisas. Nós, como seres infinitos que somos, né? Como seres humanos, a gente, no lugar de poder ter aquele leque de emoções positivas, de experiências emocionais, a gente fica querendo restringir tudo a uma única experiência, que são as experiências que a gente percebe que nos livros é chamado de paixão ou vício emocional. Aí vai ter o orgulho, a vaidade, a ira. E esses padrões é muito importante, porque quando a gente começa a entender, a gente descobre que esse padrão emocional, ele tanto nos impulsiona quanto nos paralisa. E ele distorce a nossa própria autoimagem. A gente cria uma suposta autoimagem para a gente se enxergar, se perceber de uma maneira que valide esse padrão emocional. Então, olha que coisa interessante. A gente tem o caminho da consciência, que é o caminho que nos ajuda a entender esse funcionamento dessa estrutura psíquica, dar nome a essas coisas e compreender como a gente evolui nessa nossa caminhada. A gente tem o caminho do coração, que é quando a gente tem consciência das origens emocionais dos nossos sintomas físicos ou dos problemas que a gente tem na nossa vida. E a gente olha para essa emoção ou para esse sentimento, a gente dá nome e a gente usa técnicas de intervenção para fazer o quê? Ressignificar. Trazer para aquela memória uma outra associação emocional. É como se eu dissesse, nossa, eu acho que estar em um relacionamento amoroso, mais cedo ou mais tarde, vai me gerar uma sensação de abandono, porque eu criei uma associação em que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão me abandonar. E aí eu entro em contato com a primeira experiência de abandono, eu ressignifico e associo aquele momento não com a sensação de abandono, mas com outro sentimento positivo. E eu passo a acreditar que eu, a partir de agora, sou merecedor de amor. E que eu posso ter, sim, relacionamentos que são saudáveis. E isso vai gerar uma cura sistêmica dentro de mim e da minha vida. O terceiro grande caminho é o caminho do corpo. A gente percebe que o Eneagrama ele nos ensina várias coisas. A primeira delas é entender as leis, né, as leis que regem o Eneagrama. Se essa é a sua primeira experiência com o Eneagrama, saiba que para o Eneagrama existem algumas leis que são fundamentais, e uma delas é a lei da evolução, a lei do 7, que nos traz a ideia de que ao longo da vida a gente pode passar por choques, eventos significativos que nos trazem um convite para a nossa evolução. Só que nem sempre, diante dos choques, a gente consegue entender o convite para a evolução. Às vezes a gente fica preso no choque, não consegue lidar com aquela dor, com aquela situação. Às vezes a gente nega que aquilo está acontecendo e às vezes a gente aprende com aquilo. Olha que coisa interessante. No caminho do corpo, a gente compreende que se eu aprendo com aquele choque, ou seja, eu sou pego por um evento inesperado, um evento de forte impacto emocional, e eu consigo digerir aquilo, consigo falar sobre aquilo e consigo aprender com aquilo, tá tudo bem. Eu vivi um momento que talvez possa ter me causado alguma emoção de dor, alguma sensação de dor,
mas eu vou superar e isso vai passar e não vai ficar nenhuma marca. Agora, se eu vivo um choque e esse choque eu fico preso nele, ou seja, vamos supor que eu estava num relacionamento amoroso e de repente descobri que fui traído. E eu não consigo terminar a relação, mas não consigo também perdoar a pessoa. Então eu fico preso naquilo, remoendo aquilo, sem falar sobre aquilo. Às vezes eu descubro a traição e não falo nada, fico engasgado com aquilo. Aí automaticamente, se eu passo por uma situação dessa de um evento inesperado com forte impacto emocional e eu não falo aquilo com ninguém, eu não verbalizo, ou seja, eu sofro em silêncio, aquilo vai ecoar no meu corpo. A mesma coisa é se eu negar. Se eu passar por uma situação e negar, fingir que aquilo não aconteceu, né? Às vezes eu ignoro, não é comigo, não é bem assim, eu crio desculpas para não admitir que aquilo aconteceu. É a mesma coisa. Se eu nego, não tem nem por que eu querer falar sobre o assunto. Então é uma maneira indireta de sofrer em silêncio. E aí automaticamente vai cair na mesma coisa. Houve um evento inesperado com forte impacto emocional e eu não verbalizei, tem grandes possibilidades disso somatizar, disso ecoar no corpo. E aí a gente aprende que, dependendo dos sintomas físicos, aquilo pode nos ajudar a entender qual é a dor emocional que está por trás. E essa dor, muitas vezes, está conectada com a estrutura da nossa personalidade, com a ferida inicial, com a criança ferida. Então a gente também pode escutar os nossos pacientes, né? Escutar essa dor física deles e através disso conseguir ir voltando, identificando onde está a origem emocional daquilo, através do caminho da consciência ajudar a pessoa a dar um nome e através do caminho do coração ressignificar a emoção. E com isso, a pessoa promove a cura dela mesma. E com isso, o próprio paciente gera essa cura, porque ninguém cura ninguém, né? É a pessoa que se cura, a pessoa se permite ser curada. Então, o caminho do corpo nos ajuda a entender isso, como nos ajuda a entender também como é que essa energia psíquica de cada traço da personalidade, ela é representada dentro da gente, porque ela pode ecoar dentro da gente como couraças, como dores, sensações que vão ecoando no corpo, que não precisam simplesmente terem se transformado em doenças. Mas o bom terapeuta enneagrama, ele consegue entender isso. É por isso que a gente percebe que quando você tem um traço, por exemplo, de personalidade muito forte, que são pessoas que têm uma tendência a serem perfeccionistas, a gente vai ver que essas pessoas têm uma grande tensão muscular nos ombros, têm uma grande dor na coluna, têm vários problemas de gastrite e até de bruxismo. Por quê? Porque isso, por trás, tem a manifestação do padrão emocional da ira. A ira, ela é um movimento de endurecimento do coração. E esse endurecimento, essa inflexibilidade, ela vai para a mente, quando a pessoa se torna rígida com os pensamentos, mas ela vai para o corpo. Ela começa a gerar rigidez no corpo. E as pessoas que têm esse traço forte, é muito comum elas relatarem isso. E elas fazem, às vezes, vários processos para lidar com dores de coluna, com bruxismo, com isso, e às vezes elas têm um efeito paliativo, mas nunca resolve totalmente. Por quê? Porque ela precisaria ter consciência de que isso é a ira, dar vazão a essa ira, trabalhar essa ira, acolhendo primeiro ela, depois ressignificando ela. Então olha como está conectado tudo isso. André, e qual é o quarto C que a gente trabalha na terapia com o Enneagrama? É o C das conexões. Quando a gente olha para o caminho da consciência, do coração, do corpo, a gente está olhando para o indivíduo. A gente está trabalhando esse indivíduo com o Enneagrama dentro dessa perspectiva do eu. Só que nós não vivemos isolados, a gente vive também na perspectiva do nós, da sociedade, da família, dos grupos que nós fazemos parte, e mais do que isso, da nossa conexão com tudo aquilo que está para além de nós, que nós podemos chamar de espiritualidade. O caminho das conexões é o caminho dos sistemas,
os sistemas familiares, os sistemas sociais, é onde a gente consegue entender quais são as consequências desse meu eu no mundo e as consequências do mundo no meu eu. É perceber como esse macrocosmo influenciou no meu microcosmos e como esse microcosmos, esse universo que eu sou, também pode influenciar no universo à minha volta. E isso é muito importante, porque nesse campo das conexões, nós trabalhamos tudo que está conectado com relacionamento, seja um relacionamento amoroso, relacionamento pai-filho, relacionamento profissional e o propósito, o legado, a espiritualidade, o relacionamento com o todo universal. Então, é uma área que a gente aborda normalmente depois dessas 3 primeiras estarem harmonizadas. Mas ela, naturalmente, ela vai integrando tudo isso e vai ecoando nas pessoas à nossa volta. Tudo aquilo que a gente muda de bom na gente começa a ecoar também nas pessoas à nossa volta. Então é muito importante a gente ter consciência de que nós podemos ser agentes de mudança no mundo. Já dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então quando a gente se torna essa mudança aqui, a gente propaga essa mudança também. E aí a gente vive esse ensinamento que o Gandhi falava. Então, o caminho das conexões, ele também nos ajuda a entender como as nossas gerações de antepassados podem também ter interferido no que nós somos hoje. E como nós podemos interferir nas gerações futuras. Olha que coisa fantástica. Tudo isso sempre já esteve lá, na grande sabedoria do Eneagrama. A única coisa que eu, junto com os outros professores e alunos da nossa escola, a gente tem feito é a gente estar finalmente trazendo isso de uma maneira didática de ser explicada, com muita base psicológica, né? Com um olhar psicanalítico e com muita empatia. E eu espero que você possa ter visto esse vídeo e entender que o Eneagrama ele está muito, mas muito além da ideia de um tipo de personalidade, de que você diz assim, nossa, eu conheci o meu tipo e pronto. Já sei, o númerozinho, o número 2, 3 e 4. Não, o Eneagrama ele é uma profunda jornada de transformação. E você pode fazer essa transformação através do seu autoconhecimento, caminhando com as próprias pernas, você pode fazer isso através de trabalhos em grupo, e você pode fazer isso através do acompanhamento de um terapeuta em Eneagrama, que vai te ajudar a ter compreensão dessas múltiplas dimensões e de quais são os impactos que ela tem na tua jornada de vida. Eu espero que possa ter contribuído para um pouco mais a sua ampliação de consciência sobre o quanto o Eneagrama pode ser transformador na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. E que você pode, inclusive, se tornar um terapeuta em Eneagrama também, que hoje já é uma profissão, inclusive, com registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. E eu vou ficar muito feliz de todos nós fazermos essa caminhada juntos. Eu espero com muita gratidão que você consiga olhar para as outras pessoas entendendo que elas são muito mais do que a ideia do tipo, elas são seres humanos com individualidade, com história de vida, e que elas têm padrões de personalidade, né? Elas têm traços de personalidade que podem comungar com você ou não na maneira de enxergar a vida. Mas isso não faz delas pessoas melhores ou piores, apenas diferentes. E que a empatia seja sempre o caminho que une você com cada uma delas. E eu tenho certeza que assim todos nós estaremos vivendo esse caminho que o Eneagrama nos propõe. O caminho da empatia, o caminho do amor, o caminho de cura. Gratidão.